Oi gente, bem-vindos novamente ao Planeta Gêmeos e hoje 4 mamães vão contar para vocês as experiências sobre o parto. Então vamos começar? Bom, eu sou a Aline Norato do Instagram @Gêmeos na Espanha e vou contar para vocês um pouquinho como foi meu parto. Bom, algumas de vocês já sabem, mas eu fiquei internada 6 semanas antes do meu parto, porque eu estava com o colo do útero curto, então eu precisei fazer repouso no hospital e o meu parto foi num dia inesperado. 2 dias antes do parto, eu já estava no hospital, estava passando muito mal, com uma febrinha leve, e aí minha ginecologista pediu todos os exames e não tinha infecção, não tinha nada. E eu fui ficando fraca, e não sabia o porquê, não sabia o que estava acontecendo, tudo isso. Aí passei sábado e domingo na cama, recebendo visitas, mas não conseguindo conversar muito. Minha barriga já estava muito grande, já pesava, já estava com 31 semanas. E aí na segunda-feira eu passei o dia inteiro tendo contrações, mas eu não sabia que era contrações, eu nunca tinha tido contrações na vida. Aí aqui existe uma profissão chamada matrona, que é como se fosse uma parteira. A minha ginecologista mandou a matrona passar no meu quarto para ver o que estava acontecendo. Ela colocou umas faixas na minha barriga, começou a medir as contrações e falou que eu estava tendo contrações muito perto uma da outra. Quando foi à noite, a minha médica passou no meu quarto para me visitar e pediu que todo mundo saísse do quarto, mediu a minha dilatação e falou assim: Aline, o parto vai ter que ser agora, porque você já está com 5 dedos de dilatação, já está tendo muitas contrações e esses meninos precisam nascer. Aí eu fiquei apavorada, porque eu não esperava que fosse aquele dia, eu esperava poder aguentar mais e tudo isso, e fomos pro parto. Fui bem assustada no começo, chegando lá foi tudo super bem. Entrei para a sala de parto, entrou o anestesista e começou todo o processo de limpeza, processo de anestesia. A minha ginecologista foi conversando muito comigo. Eu já sabia que com 31 semanas os meninos eles iam para UTI neonatal. Então assim que eles nasceram, ela me colocou o primeiro, que foi o Enzo, para me dar um beijo e já foi para UTI. Aí nasceu o segundo, o Nicolas, me colocou para dar um beijo e também já foi para UTI. Foi coisa de 40 minutos, 1 hora, eu já estava voltando pro quarto. Aí voltei pro quarto, bastante anestesiada. Depois eu comecei a tremer um pouco quando começou a passar o efeito da anestesia. O meu pós-operatório foi um pouquinho delicado, porque eu também sentia muitas dores, tive que cuidar bastante do meu pós-operatório. Aí eu descia de cadeira de roda para visitar os meninos na UTI neonatal. Cada menino nasceu com mais ou menos 40 centímetros, 1,5 kg. Então eles ficaram na incubadora, mas nasceram bem, porque eu fiz bastante repouso, então eles conseguiram engordar dentro da normalidade para as 31 semanas, não precisaram de respiração artificial. Então foi isso que aconteceu no meu parto. Mesmo com 31 semanas, tudo saiu muito bem, eles ficaram na incubadora, respirando sozinhos e todos os procedimentos foram tomados. Ficaram por mais ou menos 40 dias na UTI neonatal e saíram e hoje está tudo bem. Então espero que o meu testemunho sirva aí de apoio para você que está aí do outro lado, para você que está tendo uma gravidez gemelar. Pense coisas positivas, dá certo, pensa, tá? Só positivo. Um beijo para você e muita força aí. Olá mamães, tudo bem? Hoje eu vim aqui no Planeta Gêmeos para contar para vocês como foi a minha experiência com o parto dos meus gêmeos aqui nos Estados Unidos. Vamos lá conferir? Meu parto estava programado para ser no dia 6 de agosto, era uma segunda-feira, cesárea porque a posição dos bebês não estava favorável para o parto normal. E acontece que uma noite anterior, no domingo, a minha bolsa estourou. Na madrugada, eu escuto muitas mamães dizerem: mas será que eu vou saber identificar? Como que eu vou saber se a minha bolsa estourou mesmo? Enfim, a gente tem dúvidas, né? Eu mesma tinha. Mas quando estourou, eu falei: estourou. Fez um barulho quando estourou, assim, tipo um... sabe? Uma coisa assim. E eu fiquei... tomei um banho, né? Não tive dor, não tive nada. Levantei, tomei meu banho.
a bolsa da maternidade já estava toda em ordem, a gente pegou a bolsa e fomos todos para a maternidade. O parto aconteceu com um médico que eu nunca vi na vida, porque naquele final de semana o meu médico não poderia atender e ele já tinha me deixado claro isso, né? Tudo bem. Eu já estava preparada psicologicamente para essa situação, porque aqui nos Estados Unidos é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Esse fato de você ter um acompanhamento por um médico e acabar no parto sendo atendida por um outro médico, né? Mas foi tudo maravilhoso, a experiência foi ótima. A única coisa que eu não gostei foi do anestesista, que ele foi um pouco assim grosseiro, sabe? Já estava com a barriga deste tamanho e ele dizia que eu tinha que abaixar, né? Para ele dar a anestesia aqui atrás, e eu abaixava e ele abaixa mais. Eu falei, meu Deus, tem uma barriga aqui na frente, eu não consigo abaixar mais que isso. E ele ficava me empurrando assim, vai, abaixa. Então eu achei ele bem grosseiro, assim, porque eu já estava ali com aquela ansiedade natural, né, de que o bebê vai nascer, a bolsa estourou, é um médico novo, uma pessoa que eu não conhecia, que ia fazer meu parto. Você está ali com uma série de emoções, né, a flor da pele ali naquele momento, e vem um infeliz do médico e ainda fica ali te perturbando, né? Enfim, tudo bem, procurei deletar aquilo ali naquele momento, respirei fundo, mas essa foi a única parte do meu parto aqui nos Estados Unidos que eu não gostei, foi anestesista. Lucas nasceu com 2,600 e o Rafa com 2,700 e ambos com 50 centímetros. Lindo, lindo, lindo. Eles ficaram no hospital 4 dias, internados na NICU, significa Neonatal Intensive Care Unit, como se fosse a UTI neonatal, né? No Brasil. Por eu ter tido diabetes gestacional, quando eles nasceram, eles precisavam controlar o nível de açúcar no sangue, né? Então eles precisaram ficar internados 4 dias e eu não fiquei com eles, nenhum desses dias eu ficava no quarto e eles internadinhos, né? E eu ia até lá dar de mamar para eles. Assim, foi um período difícil da amamentação. Eu conto todos os detalhes da minha experiência com a amamentação no meu canal, tá? Para quem tiver interesse. Em relação à recuperação da cesárea, no meu caso, foi complicado. Eu acho que varia muito, né, de mãe para mãe, mas a minha experiência com a recuperação foi difícil, porque doía demais. Não conseguia levantar da cama, era um sofrimento para levantar da cama. Inclusive, quando eu voltei para casa, ainda tinha dificuldades para andar, ainda tinha dores, tomava bastante medicação para dor. Então, eu achei bem complicado. Vocês sabem que até eu preferia ter tido parto normal. E um outro fator interessante é em relação ao registro de nascimento das crianças. Aqui nos Estados Unidos, a gente solicita o registro no próprio hospital. Então, o papai foi num setor específico para isso, no próprio hospital, dentro ali do setor da maternidade, e solicitou o registro de nascimento das crianças, e nesse mesmo registro ele fez uma marcação optando pela expedição do Social Security também, equivalente ao nosso CPF, né? Então, numa tacada só, pá, a gente já solicita o registro de nascimento e o CPF. E depois de uns dias, esses 2 documentos chegaram na nossa residência, sem problemas nenhum, tá? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu depoimento aqui, que seja útil para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Tô aqui à disposição. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? É com enorme prazer que eu venho aqui compartilhar uma experiência única na minha vida, que é o meu parto e o meu pós-parto, aqui no Planeta Gêmeos com vocês. Eu sou Samantha Câmara, mãe da Isabela e da Eduarda. Muito antes de engravidar, eu já tinha optado por ter cesárea. Engraçado que minha mãe teve 5 filhos, os 5 filhos foram normais, mas eu não tive esse sonho. E eu acho muito legal, admiro muito as mães que têm parto humanizado, que têm parto normal, mas eu havia optado por esse procedimento. Logo que eu descobri que estava grávida de gêmeos, eu procurei uma médica especialista aqui em Manaus em gravidez de risco, porque não que eu achasse que a minha gravidez fosse uma gravidez com algum problema, mas que quando é uma gravidez gemelar, você precisa ter mais cuidados. Então daí começou a correria contra o tempo, para que eu pudesse segurar o máximo de semana possível, para que elas não precisassem de UTI, neonatal ou algo nesse sentido. A minha gravidez foi tranquila.
Eu cheguei até 35 semanas. Quando eu estava com 35 semanas, eu lembro como se fosse hoje, num sábado, eu comecei a sentir muita contração. Eu já estava monitorando as últimas semanas e fazer uma ultrassom a cada 3, 4 dias para monitorar como elas estavam, porque a minha gravidez, elas eram da mesma bolsa, da mesma placenta, e isso se torna mais complicado. Então, com 35 semanas, eu comecei a sentir muita contração no sábado. Eu lembro que eu conversava com meu marido, ele falava: amor, acho que é porque elas estão grandes já, fica tranquila. Segunda-feira a gente vai no médico e vai dar tudo certo. Quando foi na segunda-feira, eu fui numa fetóloga chamada doutora Ana Luísa aqui, que ela é muito boa, e ela disse: olha, as bebês estão enormes e você tá tendo contração fortíssima e você tem que ir pra maternidade agora. Minha bolsa não chegou a estourar, então eu liguei pra minha médica, ela vai pra lá, pra maternidade, que a gente vai se encontrar, pega todas as suas coisas e vamos fazer o parto. Então até aí minha cabeça foi passando milhões de coisas e eu sempre pedindo a Deus que pra que eu ficasse tranquila e o meu parto fosse um parto tranquilo. Então chegando lá, eu temia muito a anestesia, porque muitas mães me falavam que não pegava logo de primeira. A minha anestesia foi ótima, pegou. Graças a Deus, foi perfeito. Logo veio a Isabela, que foi a minha primogênita. 2 minutos depois veio minha caçulinha Eduarda e elas nasceram. A Isabela nasceu com 2,780 e a Eduarda nasceu com 2,420. Nasceram com 42 centímetros. Isabela nasceu um pouco ofegante, devido a isso ela não pôde subir comigo pro quarto, nem a Eduarda. A Eduarda nasceu, ela precisava aprender a sugar, ela não sabia sugar, então ela foi se alimentar. Elas ficaram 1 dia e meio, esse 1 dia e meio pra mim foi muito difícil, foi a única parte assim que eu realmente passei muita dificuldade, porque você como mãe imagina que todo mundo tá te escondendo tudo. Meu marido falava: amor, fica calma, elas vão subir já, tá tudo bem. Até que eu desci pra vê-las no outro dia e elas estavam realmente bem. No dia seguinte elas foram pro quarto comigo, já começaram a mamar, daí deu tudo certo. Fomos pra casa e eu contratei uma enfermeira para que pudesse, para que eu pudesse me sentir mais segura com elas em casa por serem prematuras. E eu tive uma ajuda e meu pós-parto foi maravilhoso. Tive apoio do meu marido e eu acredito que é muito importante você ter a ajuda do seu marido no teu pós-parto, da tua família, você que tá grávida de gêmeos. E o teu pós-parto, ele precisa de muitas pessoas te apoiando. Por quê? Não por ter 2 bebês e darem muito trabalho, mas porque você precisa naquele momento de ajuda braçal e muita ajuda mesmo psicológica, porque você está passando por uma fase mais complicada. Então essa foi a minha experiência como mãe de gêmeos e como mãe da Isabela e da Eduarda. Graças a Deus deu tudo certo. Espero que vocês gostem e um beijo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui de novo para contar para vocês hoje como foi o nosso parto e nosso pós-parto. Desde o início da gravidez, eu quis parto normal. Então, pesquisei bastante, junto com o marido elaboramos um plano de parto, que foi entregue para o médico, ele concordou. Ficamos a gestação inteira esperando as indicações, as contrações, que dessem início de trabalho de parto. No entanto, quando completamos 38 semanas, a gente foi fazer um exame de rotina, uma ecografia, e no exame acusou que o G2, o COD, ele estava com pouco líquido. Aí tivemos que sair direto da clínica e ir para a maternidade, encontrar com o nosso médico, que viu o exame, falou que o parto tinha que ser no mesmo dia, porque senão o bebê podia entrar em sofrimento. Ainda questionei se eu podia induzir, então, o parto normal, né? Mas o bebê poderia sofrer mesmo assim, então a gente acabou fazendo um parto cesárea naquele mesmo dia. Os bebês, eles nasceram no dia 25 de outubro de 2014, de parto cesárea, o Yuto pesando 2,730, 48 centímetros, e o Coide pesando 2,180 e 46 centímetros. Eles nasceram super bem, com a Apgar de 9 e 10, não precisaram de UTI, foram direto pro quarto comigo, mamaram, essa parte ela foi bem tranquila, mas durante esses dias eles fizeram hipoglicemia, que fez com que a gente ficasse 5 dias ao todo no hospital, o que costuma ser 2, assim o nosso estendeu um pouquinho mais por conta dessa hipoglicemia. Mas depois dessa hipoglicemia ela foi contornada e a gente pôde ir para casa com os nossos pacotinhos de gente. A minha cesárea em si, ela foi tranquila, tava um pouquinho nervosa, tava um pouquinho frustrada também, porque eu queria o parto normal. Eu fui um pouquinho triste pra maternidade, mas depois deu tudo certo. O
meu médico, assim, ele foi bem legal comigo, me recuperei bem, embora a cesárea seja bastante dolorida, eu não tive problemas maiores a não ser um inchaço, principalmente nos membros inferiores, na perna e no pé, parecia que explodia, assim, de tão inchado que fica, assim, doía de pisar, no que pisasse no chão, assim, doía bastante, mas melhorou conforme os dias foram passando, caminhando, massagem, é um pouquinho assustador, assim, o tanto de inchaço que a gente tem, principalmente eu que não inchei nada durante a gestação, eu levei um susto, assim, quando vi minha perna, assim, daquele tamanho. Na consulta de 7 dias, os pontos já estavam sequinhos, o médico já tirou, assim, foi bem tranquilo, graças a Deus. E os bebês também, na consulta de 7 dias, depois que saímos da maternidade, eles tinham ganho peso bem, assim, estavam super bem, e não precisamos de nenhuma intervenção nem nada, foi super, super bom. E então ficamos bem felizes com eles depois que chegamos em casa, foi muito legal, foi muito emocionante chegar com eles. A recuperação em casa, ela foi um pouquinho mais chatinha, digamos assim, porque como você tem 2 bebês para cuidar, você tá toda dolorida, né, embora eu estivesse usando a cinta, usei a cinta por um mês, foi bastante dolorido abaixar para pegar o bebê no berço, abaixar um pouco para dar banho, então muita tarefa sobrou pro papai, assim, porque eu fiquei bem dolorida, mesmo tomando remédio sob orientação do médico, né, foi uma recuperação tranquila, porque não teve intercorrências, mas dolorida por conta da própria cirurgia em si. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do relato das 4 mamães, que esse vídeo possa ajudar vocês e outras tantas mamães, então compartilhem se vocês gostarem, para que esse vídeo chegue ao maior número de mamães. Dá um like pra gente aqui se você gostou do vídeo e deixe pra gente comentários, sugestões de temas também pra gente abordar nos próximos vídeos, e até a próxima!